Nós, muito bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um Café com Edu. Hoje é dia 29 de novembro, terça-feira, como de costume. Toda terça-feira, 8 horas da manhã. Estamos aqui. Bonjour, Fê. Prazer enorme ter vocês aqui comigo nessa mais terça-feira. Bom dia, Má. Bom dia, Turquinho. Bom dia, Bia. Todo mundo entrando aí. Hoje aqui eu tô ao som de Chris Botti, que é um dos meus... Turquinho direto de Londres, é isso aí, eu vi, meu. Ainda show de Simply Red. Not bad at all, my friends. Bom dia, Si, bom dia, Bia. Bom dia a todos, um prazer enorme estar com vocês aqui. E essa aqui é uma musiquinha... confesso, um pouco triste, um pouco introspectiva, porque acho que todos nós, brasileiros e cidadãos do mundo, fomos surpreendidos aí hoje pela manhã com a queda do avião do time da Chapecoense na Colômbia. E o que eu acho que me impactou, certamente, acho que impactou muitos de nós. E o Café com Edu hoje é dedicado a eles, aos jogadores, comissão e familiares da Chapecoense. E na verdade a gente vai pegar um pouco dessa experiência aí e tentar aprender um pouco sobre isso. Isso é o Café com Edu, são reflexões que eu faço na minha jornada e compartilho aqui com vocês na jornada do empreendedorismo. E bom dia, Talicita. Bom dia, Pascoal. Bom dia, Carol. Todo mundo entrando aí. Prazer enorme. Quem não me conhece, eu sou o Edu Zaidental, fundador e membro da Rede Ubuntu de Empreendedorismo. Uma honra muito grande. E sou também sócio da Alus. E trabalho um pouco com a Hyper Island. E sou palhaço. Mas, acima de tudo, eu sou empreendedor e estou na minha jornada de construção da minha individualidade dentro de uma comunidade, inspirado nessa filosofia Ubuntu que tanto é maravilhosa, que é uma filosofia africana, e também inspirado no empreendedorismo, que é o processo de reflexão de propósito e como colocar esse propósito em prática. Querida Bia, bom dia. Bom dia, Lu. E aqui nesse Café com Edu, toda terça-feira, 8 horas da manhã, tanto no Facebook Live quanto no Periscope, eu compartilho aqui as reflexões de empreendedorismo, as reflexões da minha jornada de empreendedorismo. E eu tinha um tema para falar hoje, mas com a notícia de agora de manhã, da queda do avião da Chapecoense, eu resolvi mudar o tema e falar sobre transitoriedade da vida. Na verdade, o quão fugaz, né? O quão estamos aqui hoje, nesse minuto, nesse segundo, e podemos não estar, né? Bom dia, Carlos, bom dia, Ricardo. Eu acho que quando a gente recebe uma notícia dessa, tanto de um ente querido, de um parente próximo, de um amigo, ou mesmo de uma queda de um avião aí, de pessoas de alguma maneira que estavam na expressão, porque o time da Chapecoense estava indo jogar uma final de campeonato histórica, que nunca esse time fez. É isso aí, Fê, uma questão de ciclos. Aliás, já foi tema do Café com Edu, os ciclos, né? E aí, quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente percebe o quanto a gente está aqui nesse momento, nessa dimensão, vamos dizer assim, e pode ser que no minuto seguinte, no segundo seguinte, a gente não esteja mais. E é engraçado como a gente vive como se isso não fosse acontecer, ou como isso não existisse, né? E eu acho que essa é uma das razões que me batem, e quando eu recebi essa notícia hoje de manhã, uma das primeiras reflexões que eu fiz foi isso, né? O quanto, por exemplo, eu estava indo tomar café da manhã com os meus filhos, né? E o quão, naquele segundo, aquilo era a coisa mais importante que eu podia estar fazendo, né? Que é tomar café com os meus filhos, né?
E o quanto às vezes a gente tá, meu, puta, não tem que fazer isso, eu mesmo, né? Faço isso direto às vezes, né? Puta, eu tenho que correr, tenho que sair correndo, pô, vamos, e tal. E o quanto, independente de qualquer coisa, aquilo lá, aquele momento é o momento mais importante, né? Bom dia, Silvia. E aqui eu queria resgatar um post para falar um pouquinho dessa transitoriedade da nossa vida. Eu queria trazer um pouco o post do que a gente colocou num blog da Ubuntu, né? No nosso site www.redeubuntu.com.br. Você pode procurar lá os posts. E tem um post de 2013. E na hora que me veio essa mensagem, me veio esse post. E na verdade é uma tradução de um texto que foi publicado no The Guardian. Aí, ó, Turquinho, ó, diretamente da terrinha. E na verdade é um livro que foi publicado na época pela Bronnie Wars, que é uma enfermeira australiana. Eu estou aqui acompanhando no computador lendo, tá? E ela acompanhou muitos pacientes nos últimos momentos de suas vidas. E acabou publicando um livro chamado The Top 5 Regrets of Dying, ou Os 5 Maiores Arrependimentos ao Morrer. E ela coletou aí, ao acompanhar as pessoas que estavam próximas da morte, quais eram os maiores arrependimentos delas. E são 5 e eu vou aqui contar para vocês e a gente refletir um pouco sobre isso, principalmente aí inspirados, iluminados e tocados, principalmente com essa queda do avião nessa madrugada na Colômbia do time da Chapecoense. O primeiro arrependimento da maior parte das pessoas eu esperava ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não aquilo que os outros esperavam de mim. O quanto o arrependimento é de não ter ido atrás dos seus respectivos sonhos e muitas vezes de ter realizado os sonhos de outras pessoas. Aqui é a primeira item que tem muito e direta correlação ao empreendedorismo, que é olhar para dentro de você e refletir sobre quais são os seus sonhos, qual é o seu propósito, para que você está nessa vida e o que você veio realizar, né? E esse é o número 1 maior arrependimento das pessoas ao morrerem. E aqui fica a reflexão para nós, né? O quanto a gente está fazendo isso com a gente mesmo nesse segundo, nesse momento. O que você pode fazer nesse momento para olhar para dentro de você, que não é um exercício muitas vezes simples, refletir sobre quem você é e o que você está fazendo aqui, quais são seus sonhos, o que brilha teu olho e correr atrás disso, e ir atrás disso. E realizar isso na vida. Esse é o número 1 arrependimento das pessoas ao morrerem. Segundo maior arrependimento, eu desejaria não ter trabalhado tanto. Aqui tem uma coisa muito direta correlação com, por exemplo, um Café com Edu que a gente fez aí recentemente sobre polaridades, né? O quanto sim trabalho é uma coisa fantástica e que a gente nos realiza tanto, mas quanto tem outras dimensões na nossa vida que a gente precisa cuidar, né? O quanto as relações precisam ser cuidadas, o nosso corpo físico, o lazer, a alegria, o ludens, como diria a querida Nina Campos, da Pop, palhaços a serviço das pessoas, que bate tanto nessa tecla do quanto a gente precisa também focar nesse ludens, nesse lúdico, nessa dimensão onde eu posso criar, né? E ter prazer, ter sentimentos e tal. Então esse é o segundo maior arrependimento. Então lembrando, estamos falando dos 5 maiores arrependimentos ao morrerem, um livro publicado em 2013 por uma enfermeira australiana. Primeiro eu esperava ter tido coragem de viver uma vida mais fiel aos meus sonhos, aos meus interesses do que dos outros. Segundo maior arrependimento, eu esperava não ter trabalhado tanto. Terceiro arrependimento maior, eu queria ter tido coragem de expressar meus sentimentos. E aqui eu quero trazer também uma inspiração. Há 2 semanas atrás eu fui num simpósio de coaching ontológico na Argentina. Para quem não conhece, o coaching ontológico é uma abordagem de coaching fantástica, criada por 2 caras, Julio Olala e Ricardo Echeverria, Rafael Echeverria, e eles
E o Julio, que é um dos fundadores, né, numa das suas palestras, falou o quanto a gente renegou o mundo interior em detrimento do mundo exterior nos últimos 100, 200 anos. O quanto a gente não deu voz para intuições, sentimentos, crenças e demos voz só para o saber intelectual, ciência, etc. E o quanto as duas coisas são importantes, né? E aqui, terceiro maior arrependimento é o quanto as pessoas suprimiram, negaram seus sentimentos e quantos, muitas vezes, muitas das doenças que elas estavam enfrentando naquele momento eram por efetivamente o corpo estar expressando esses sentimentos de algum jeito. Colocando para fora, literalmente, né? Seja por bem ou por mal, né? E o nosso corpo físico é uma aula, né? É um mestre em nos mostrar e dar sinais efetivamente de se as coisas estão indo bem ou não tão bem assim, né? Então, lembrando, inspirados aqui na queda do avião da Colômbia, da Chapecoense, estamos falando aqui dos 5 maiores arrependimentos das pessoas ao morrerem. Esse é um livro escrito por uma enfermeira. Então falamos do primeiro, que é o arrependimento de não viver uma vida fiel aos seus sonhos. Aqui tem muito a ver com propósito. Segundo maior arrependimento, eu desejaria não ter trabalhado tanto e ter cuidado de outras partes da minha vida. Terceiro maior arrependimento, eu queria ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Quarto maior arrependimento, eu desejaria ter mantido contato com os meus amigos e ter investido nisso, né? E o quanto os vínculos, as relações e, portanto, os sentimentos associados a essas relações são as coisas mais importantes que a gente tem. No final das contas, é isso que fica. E o quanto no nosso dia a dia a gente tem investido nisso, né? Um pouco aquilo que eu falei para vocês, né? Eu tava ouvindo a história da Chapecoense e tal, né? E tava nesse minuto de alguma maneira ali com os meus filhos, né? E agora acabo de receber uma mensagem de um dos meus grandes amigos aqui, Turquinho, que está diretamente de Londres aqui assistindo, falando: tô cobrando o nosso jantar para a gente sair. Muito bom, Turco, é isso aí. Quando você voltar, meu caro, por favor, vamos jantar, sim, vai ser um prazer. E aqui algumas pessoas estão comentando aqui, né? A Fê aqui, ó, os verdadeiros amigos deveriam ter espaço nobre nas nossas agendas. É isso aí, Fê. Fê diretamente de Genebra, né? Fê, acredito eu, né, que você tá. Então eu tô numa audiência hoje europeia, hein? Olha só, Turquinho de Londres e Fê de Genebra. A Silvia aqui, ó, tenho feito esse exercício de expressar meus sentimentos em um ambiente corporativo. Claro que há formas e tempos corretos de fazer isso, mas não estou deixando nada passar, principalmente sentimentos bons. É isso aí, Silvia. E acho que o quanto o mundo corporativo de alguma maneira tem impedido, e não só o mundo corporativo, né? Quer dizer, acho que até todo um contexto aí. E o quanto faz parte da gente começar a trazer isso de volta. É isso aí, Silvia. A gente começa a mudar esse nosso contexto. Então, falando dos 4 maiores arrependimentos antes da morte, da maior parte dos pacientes aqui, estudado por essa enfermeira australiana. 5º maior arrependimento, eu queria ter me permitido ser feliz. E aqui tem uma reflexão muito importante que essa enfermeira faz, que o quanto na lucidez de próximo à morte as pessoas percebem o quanto ser feliz é uma escolha. Quanto está na tua mão, efetivamente, trilhar caminhos, fazer escolhas para ser feliz, né? E esse é o 5º maior arrependimento, né? Então, ser feliz não é um produto ao acaso, efetivamente é uma construção. E, de novo, tem relação ao empreendedorismo aqui. Então, lá em 2013, quando a gente escreveu esse post aí, a Anne, que cuidava aqui, da Anne, saudades, que cuidava do nosso conteúdo digital, ela traduziu esse texto do The Guardian com essa enfermeira. Nos tocou muito o quanto o empreendedorismo, o quanto é o que a gente está fazendo e o quanto que nós estamos fazendo, porque muitos que vocês estão assistindo aí estão nessa trilha de refletir sobre o seu propósito, começar a ser verdadeiro com isso. Isto é chave
de alguma maneira, para essa história que a gente está fazendo, que é viver essa dimensão, essa vida e para que nós estamos aqui no final das contas, né? É, e, e eu acho que esses 5 maiores arrependimentos aí nos trazem lição, né? E trazem inspiração para a gente continuar focando efetivamente no que importa e não fingindo que não existe, né? E deixando a vida levar. Acho que sim, de novo, pensando aqui nas polaridades, sim, a gente pode deixar a vida levar, deixar fluir, como a gente já falou aqui, deixar rolar e ver o que vem, e ao mesmo tempo fazer escolhas, olhar para dentro, gerar autoconhecimento e fazer isso. Bom dia, Kátia, prazer você estar aqui. Então, inspirados na queda do avião, e aqui é uma homenagem e muita luz aqui para todos os jogadores, familiares, torcedores, amigos do time de futebol chapecoense como símbolo, porque na verdade isso está acontecendo todo dia, a cada instante, pessoas estão passando de ciclos. Só que momentos como esse, impactos, notícias como essas, de alguma maneira fazem a gente refletir, fazem a gente parar para a gente refletir sobre o que a gente está fazendo com as nossas vidas, com a minha vida. E aqui eu trouxe como inspiração os 5 maiores arrependimentos que as pessoas têm ao morrerem, bem próximos da morte. São elas, repetindo, eu esperava ter tido coragem de ser mais fiel aos meus sonhos do que os sonhos dos outros. 2, eu desejaria não ter trabalhado tanto e focado em outras dimensões da minha vida. 3, eu queria ter tido coragem para expressar os meus sentimentos e entrar em contato com isso. 4, eu desejaria ter investido mais nos meus amigos e nessas relações. E, finalmente, eu queria ter me permitido ser feliz, sendo que felicidade é uma escolha na reflexão de todas as pessoas que estão indo para a passagem de ciclo. A querida Fê aqui, ó, escreve, em 2009, quando lutei contra um câncer de mama, o meu propósito de vida foi determinante para a minha vitória. E é ela que me mantém viva. Muito legal, Fê, isso aí. Propósito serve também para isso, para os momentos difíceis, a gente se agarrar em alguma coisa. Ontem eu facilitei um workshop para a Natura, de construção de equipes, e na semana passada para Johnson & Johnson, e é engraçado como, de novo, ligado aí aos sinais, o quanto esses temas surgem, né? O quanto esses temas obviamente porque a gente trabalha com empreendedorismo, a gente sempre está refletindo sobre isso, né? Para que a gente está aqui, né? E a força de um propósito ajuda a gente em várias horas. Ajuda a gente nas horas mais difíceis a superar e a enfrentar esses obstáculos. E principalmente aí nessa reflexão, também a gente se agarrar efetivamente no que importa nessa vida. Para que a gente está aqui, né? Uma das maiores inspirações que eu queria trazer como final aqui na nossa reflexão hoje é uma fala do Matias de Stefano, que é um jovem argentino que me inspira muito, me toca em muitas das suas palavras. Ele trabalha muito com espiritualidade e ele, assisti uma palestra dele, eu já falei, acho que isso no Café com o Edu, em algum outro episódio, onde no final das contas ele passou 4 horas tentando explicar por que a gente está aqui. E a resposta dele, ao longo de muitas reflexões e muitas conexões e muitas meditações, é que nós somos experiências divinas. Nós estamos aqui para manifestar Deus. Nós somos experiências divinas. E no final das contas, para mim, propósito é de alguma maneira essa expressão do divino. Propósito é a expressão da sua luz nessa dimensão. E aí a importância que a gente acredita do empreendedorismo e da gente disseminar isso e multiplicar isso e trazer cada vez mais pessoas para se olharem, refletirem sobre quem elas são, porque à medida que elas fazem isso, elas olham para os outros ao seu redor de uma maneira diferente e começam a se relacionar de maneira diferente, começam a executar projetos, trabalhos, relações, famílias, nas suas respectivas vidas de uma maneira diferente e finalmente conseguem, de alguma maneira, produzir um ambiente melhor ao seu redor. É por isso que eu acredito e tenho investido tanto minha vida e muitos, na verdade, da Rede Ubuntu e amigos aí e colegas têm também
participado desse movimento da gente espalhar o empreendedorismo pelo mundo, porque momentos como esse fazem a gente refletir. Certo, galera? Respirar um pouquinho aqui. É muito intenso. Gratidão enorme por vocês estarem aqui comigo nessa manhã aqui. Toda terça-feira, 8 horas da manhã. Querida Samara, eu que agradeço. Querida Fê, eu que agradeço. Eu perdi aqui alguns comentários aqui, estou trazendo aqui de volta a Silvia. Carolina, ó, já faz uns anos que eu penso que devo sempre me esforçar para fazer o possível, para fazer escolhas das quais eu não me arrependa, para terminar o dia em paz comigo mesmo, com a minha consciência. É um ritmo muito diferente de se viver. Pessoalmente, me sinto numa câmera lenta, diante de tudo ao meu redor, mas caminhando sempre. Muito legal, Carol. Acho que essa é uma ótima reflexão. E assim, acho que ligado aí a um tema que a gente trabalhou já em outro Café com Edu, é o quanto a dança, né? Isso não é um processo que acontece da noite para o dia, né? Mas efetivamente é um processo de construção, é um processo, né? Então aqui nós não estamos dizendo com essas reflexões que, a partir de agora eu só faço o que está dentro de mim e tal. Tem uma dança aí com o mundo exterior, com o mundo interior, com o material, com o abstrato, com o individual, com o coletivo. Então é complexo, mas é maravilhoso. Eu estou tentando lembrar aqui uma frase que eu escutei, que é muito famosa, acho que vocês vão me ajudar aí, que é: a vida não é uma equação a ser resolvida, acho que é isso, mas sim um mistério a ser vivido. E acho isso também uma outra mega inspiração para o que a gente está discutindo aqui, né? E acho que é isso, né? Se eu perdi aqui, ó, Eduardo... Bom dia, Edu. Estava fazendo o exercício e vim correndo para não perder a sua transmissão. Cada terça você me ajuda com suas ideias. Obrigado, Edu. Prazer enorme. Xará. Obrigado pelas tuas palavras aí. Tem sido um prazer. Eu que agradeço, galera. Muito obrigado. E muita luz para todos os jogadores, familiares, amigos e para todos nós. Muita luz, gratidão e força aí para todo mundo da Chapecoense aí, porque é um momento bem difícil, mas no final das contas são ciclos que a gente passa, né? Nada acontece por acaso na vida. Uma ótima semana para vocês, lembrando que toda terça-feira, 8 horas da manhã, estamos aqui no Facebook Live e no Periscope. Caso você perca algum desses episódios, vocês podem acessar o YouTube, o canal da Rede Ubuntu no YouTube, www.youtube.com/Rede Ubuntu. Lá tem uma playlist com Café com Edu, com todos os episódios. E também, por favor, compartilhem, comuniquem outras pessoas para fazerem parte desse movimento aqui, a gente trocar ideias e a gente aprender juntos e a gente ir espalhando o empreendedorismo pelo mundo. Um prazer enorme ter vocês, independente de onde vocês estejam, amigos, queridos, participantes de programas que a gente fez. É uma honra, de fato. O Café com Edu tem sido um aprendizado enorme para mim. Ótima semana para todo mundo. Beijão. Tchau, tchau.